Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a um consultório da aprendizagem, uma iniciativa do Format que já tem alguns anos de troca, de partilha de experiências, de opiniões, de conhecimentos, e é com prazer que nós estamos aqui com um tema muito interessante, mas já vamos a ele. O Format é uma rede de formadores, é um portal da formação e dos formadores, mas estamos sempre abertos a todos os outros profissionais que fazem da educação e da formação profissional uma paixão, a nossa vida profissional. Hoje, deixem-me só esta nota, estamos a 31 de março de 2020, está a ser emitido no YouTube e a ser gravado automaticamente no YouTube. Estamos a viver tempos difíceis com o Covid-19 e parece que não, tem tido um impacto na vida de todos nós e por isso é que mais de 1 milhar de pessoas se inscreveram para esta sessão de partilha de conhecimento, porque o tema tem a ver com o e-learning, tem a ver com a plataforma de e-learning, porque de facto poderá ser uma das respostas que nós poderemos dar na área da educação e da formação. Daí também o interesse das pessoas por esta temática. Chamo Mário Martins, sou responsável pelo Format, mas connosco tenho também a Mafalda, que já vou apresentar aqui, já vai dizer quem é, e também o Hugo, que vão ser os dinamizadores desta sessão. A mim compete-me, pura e simplesmente, moderar e ajudar no que for necessário, colocando também questões que vocês podem colocar aí no chat, ou então enviar por e-mail, ou até mesmo nos comentários do YouTube, porque nós vamos estar atentos a essas mensagens. Não poderemos dar resposta a todos, como devem imaginar. Uma questão muito importante, que eu acho que não convém não esquecer todos. Estamos a falar mais de 1.300 pessoas que estão inscritas nesta sessão de partilha, neste consultório da aprendizagem, e se olharmos para as suas funções e para as entidades onde estão ligadas, são de todas as áreas que possam imaginar. Portanto, desde escolas, desde centros de formação, entidades formadoras, empresas. Portanto, o que vos queria dizer é que nós não vamos conseguir responder a todas as necessidades e a todas as expectativas. O que eu vos peço é que tenham aquela capacidade de transferir aquilo que nós estamos aqui a dizer que tem a ver com as nossas realidades e tentar transferir para aquilo que é a vossa realidade. Ok, dito isto, Mafalda, diga-nos aqui a nós quem é Mafalda, assim muito rapidamente. Bom, antes de mais, boa tarde, o meu nome é Mafalda Isaac e queria, antes de começarmos e de me apresentar, agradecer ao Mário Martins, que é um profissional que eu muito estimo, de nos ajudar aqui, de partilhar a sua experiência, também de nos ajudar aqui neste webinar e de partilharmos as experiências com todos neste momento tão importante para a vida das empresas, das entidades, das escolas, das universidades. Eu sou uma das partners da B-Training Consulting, que está no mercado há 14 anos e sendo que uma das nossas áreas que foi ganhando aqui uma robustez tem precisamente a ver com o e-learning, com o departamento de consultoria de e-learning, e daqui estamos hoje a partilhar também um bocadinho daquilo que são as nossas aprendizagens que temos feito ao longo do tempo para contribuirmos para esta exponencial do e-learning que estamos agora a assistir, mas sempre no sentido da qualidade e das boas práticas. Muito bem. E Hugo? Boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Leitão, sou consultor sénior aqui na B-Training e o responsável também um dos responsáveis por esta área e pronto, vou aqui dinamizar uma das partes previstas na sessão também, dar o meu contributo. Perfeito. Nós temos uma comunicação, um PowerPoint, aliás, nós não podemos fazer uma coisa sem ter um PowerPoint aqui a acompanhar. E nós não fugimos da regra. Hugo, podes partilhar, por favor, esse mesmo diapositivo, por favor, que é para nós podermos acompanhar da melhor maneira. Muito bem. Penso que, exatamente, nesta altura já temos aqui, muito bem. E podemos começar, eu penso que é uma falta que vai começar este tema, porque e como criar uma plataforma de e-learning. E a sessão está preparada mesmo para dar resposta precisamente a esta questão de partida. Vamos a isso. Muito bem. Então, relativamente aqui aos pontos que temos para a sessão de hoje e aquilo que pensámos os três em conjunto que seria importante aqui lançarmos para debate, começávamos com o ponto 1, como potenciar a inovação na minha organização através do e-learning, portanto, o ensino à distância. Falámos aqui um bocadinho deste desafio estratégico que temos todos, enquanto decisores também, que tomar, principalmente nesta fase do campeonato em que estamos. Partimos depois para um segundo ponto, onde vamos aqui a fazer uma interpretação e uma comparação entre aquilo que são as LMS e as CMS, para esclarecermos
todas as pessoas relativamente a estes conceitos e o que é que se trata de cada uma destas realidades e encaixar aqui as várias ferramentas que temos e plataformas nestes conceitos. Passamos depois para as potencialidades mais específicas de uma LMS e neste caso vamos tratar e abordar especificamente a questão da plataforma Moodle e passamos depois para um ponto mais prático de recursos que vamos apresentar, de concessão de recursos que têm a ver especificamente com recursos que podem ser concebidos através da plataforma. Pronto, e para começarmos, eu gostava de começar aqui com esta questão e fruto daquilo que tem acontecido, tudo muito intenso nesta última quinzena e de todos, também aqui da nossa parte, todos os clientes nos têm contactado para instalações, para dinamizar curso em learning e isto faz-me lembrar aqui um bocadinho todo este boom que está a acontecer em termos da formação à distância, que acontece muitas vezes nas nossas vidas também, não é? Termos uma laranja nas mãos maravilhosa, fantástica, e depois vamos espremer e saem apenas aqui algumas gotas de um sumo que não nos serve, não é? E é isso que eu penso que deverá começar por aqui a nossa reflexão, que é fruto daquilo que tudo que estamos a viver e temos assistido efetivamente aqui à proliferação exponencial das ofertas em termos da formação e do ensino à distância, o risco que nós que estamos a correr e que é isso que temos todos que contornar em conjunto e daí a importância do contributo de todos, é desta resposta rápida que as entidades têm que dar relativamente aqui à transformação rápida dos cursos que assistíamos presencialmente em termos de transformá-los naquilo que é o ensino e na formação à distância, tanto isto é válido para todas as realidades de ensino, não é? De formação de adultos, de universidades, de escolas, de todos os contextos que possamos estar a falar, mas temos de ter todos a consciência de que o e-learning não é de todo e nunca será uma passagem de conteúdos da formação ou do ensino presencial para uma plataforma. Aquilo também que temos assistido principalmente nestes últimos 15 dias, há aqui uma massificação muito grande de mobilização de algumas ferramentas que às vezes são apelidadas de plataformas e que não são, e já vamos debater isso um bocadinho mais à frente, como é o caso do Zoom, não é? Não é uma plataforma, trata-se de uma ferramenta que pode sim ser utilizada dentro de uma plataforma e pode ser utilizada e bem utilizada para a dinamização de webinars, quando estamos a dinamizar projetos de formação à distância, mas um curso não se esgota num webinar. E isso é muito importante, temos essa noção. A formação à distância de qualidade tem muito mais de profissionalismo do que de amadorismo e isso é um ponto assente muito, muito importante. Portanto, eu diria que para este primeiro ponto aqui, para abrirmos aqui o nosso webinar, para potenciar a inovação e o e-learning na minha organização, eu deverei tomar decisões estratégicas que me permitam, neste mundo aparentemente novo, entrar com o pé direito, não é? Entrar com qualidade. E esta questão deste espremer do sumo e aqui fazendo o paralelismo e a metáfora da laranja é válida tanto para questões das plataformas, de quando eu decido eu tenho que avançar para o e-learning, como é que eu vou fazer, com que plataforma é que eu vou trabalhar. Devemos analisar um espólio que existe uma variedade muito grande no mercado, cada plataforma tem as suas valências e, na verdade, nós temos que analisar estrategicamente o nosso público-alvo, o investimento que queremos fazer, o nosso pensamento não ser apenas uma tónica de curto prazo, mas sim de médio e longo prazo. Vamos investir, mas em quê? Em algo que me permita uma sustentabilidade de qualidade no futuro. E o mesmo se passa também com os cursos, não é? Como é que eu vou agora, e com a formação, e com as aulas, e toda esta panóplia de contextos que temos que mudar, digamos, aqui fazer uma transposição daquilo que fazíamos presencialmente para a sala. Tomar esta iniciativa, mas do ponto de vista estratégico, para que depois não me vá mais tarde a arrepender de porque é que eu não fui por este lado ou não fui por aquele, porque efetivamente cada passo que damos é um passo importante que concorre para a qualidade, seja a seleção da plataforma, seja a forma como eu faço os meus cursos e não os reduzir realmente, como estávamos a falar há pouco, a um webinar. Relativamente ainda a esta questão, a própria DGERT, e agora vou aqui falar um bocadinho para as entidades, nomeadamente as entidades que são certificadas pela DGERT, muitas têm sido as questões que nos têm colocado nesta quinzena de eu tenho uma entidade, a minha entidade é certificada pela DGERT, tenho que fazer um processo novo para entrar neste mundo da formação à distância, tenho que enviar documentação para a DGERT, não, de todo. Portanto, aquilo que tem que acontecer e aquilo que a DGERT pronunciou, inclusive, é que temos aí para vos mostrar, e também que se quem quiser o link nós depois podemos disponibilizar. A DGERT, portanto, há 5 dias atrás, aliás,
manifestou-se relativamente a este assunto e explicou efetivamente que não tem que haver nova documentação, não temos que submeter nada, aquilo que tem que acontecer é haver este garante da qualidade, ou seja, termos uma plataforma de aprendizagem que permita dinamizar a formação de qualidade, que permita termos modelos pedagógicos e sistemas de tutorias ativas, não podemos correr o risco de termos cursos em que acontece ainda e temos que dar a volta a essas práticas, que é, nós recebemos uma password, fazemos o curso, não vemos ninguém, praticamente não contactamos com ninguém, fica da nossa responsabilidade fazer ou não fazer e muitas vezes é nesse percurso que nos perdemos e não terminamos esses cursos. A DGERT não se revê nestas práticas, portanto tem que haver um sistema de tutoria ativo e não reativo, ou seja, um tutor que vá acompanhando o percurso do próprio formando, com um sistema de avaliação também ajustado a estas práticas e, naturalmente, também com os recursos humanos, com uma formação adequada. E isto, no caso das entidades certificadas, passa pela necessidade e obrigatoriedade dos formadores terem o curso de e-tutor. Portanto, tinham o CCP, para ministrar formação presencial, deverão ter o e-tutor com um certificado de qualidade que estão, com prova que estão habilitados a dinamizar a formação à distância. Portanto, aqui o importante é quem cede a auditoria e caso haja uma auditoria, mesmo que pode ser feita à distância, não é? É pedida uma password e a DGERT entra nas nossas plataformas, as coisas têm que estar efetivamente bem feitas e bem demonstradas nesse sentido. A própria ANDCAP também já se manifestou relativamente ao assunto, não é? E aqui é importante as entidades irem emanando aqui estas informações para nós todos, enquanto entidades, nos irmos orientando e, portanto, os próprios centros Qualifica também já podem dinamizar a formação à distância. Pronto, e é este o ponto que nós temos aqui relativamente a estas duas entidades. Permite-me fazer aqui um ponto de situação, Sim. Que é o seguinte. Para quem não está ligado tanto à formação profissional, às entidades formadoras certificadas, às empresas, mas imaginem que estão na escola, olhem para aquele diapositivo que nós vamos depois partilhar isto em PDF, portanto este documento estamos aqui e vamos depois partilhar convosco. Reparem que, primeiro, a Mafalda referiu a questão da visão, da estratégia, de um plano, para onde é que nós queremos ir, o que é que nós queremos desenvolver. Aqui, se olharem para este diapositivo, falo-vos nos recursos, ou seja, que plataformas, que recursos técnicos é que nós precisamos para dar forma a essa visão e a essa estratégia. Depois, temos que saber que modelo, que metodologias, que estratégias pedagógicas é que nós queremos desenvolver. Para quê? Para que os objetivos e as competências que são definidas sejam atingidas, de facto, pelos jovens, pelos adultos, por quem for. Falou-se aqui também no sistema de tutoria e numa tutoria ativa. Uma tutoria que acompanhe as pessoas, que resolva dificuldades, que as motive também. Se continuarmos a ver esse dispositivo, estamos a falar da avaliação e da importância que a avaliação tem. Transpor aquilo que faziam da presencial para o ensino à distância ou para o e-learning, como queiram, não é a mesma coisa. Claramente não é a mesma coisa. E há que mudar o paradigma, a maneira como nós encaramos e enfrentamos, e da maneira como nós encaramos que é a aprendizagem, como deve ser a aprendizagem. E ainda, tudo isto é preciso recursos humanos, não só recursos materiais, recursos tecnológicos, mas recursos humanos que possam implementar este projeto, esta mudança, ok? E depois um sistema de formação que nos permita fazer esta gestão das entradas, das avaliações, da tecnologia, dessa plataforma. Portanto, apesar disto ser umas indicações da própria DGERT para as 2.600 entidades formadoras certificadas do país, 2.600, isto também nos põe a pensar para todas as outras escolas, colégios, enfim, escolas profissionais, por aí, também nos põe a pensar, de facto, que há um conjunto de condições de partida que nós temos que criar para que haja sucesso na aprendizagem. Ok? Foi só este esquema para reforçar que tudo isto se aplica a todas as realidades de quem agora quer investir no e-learning, no ensino à distância. Muito bem, obrigado, Mário. Eu estava aqui a ver aqui algumas questões que estão a surgir sobre o e-tutor. Quem é que pode certificar? Relativamente ao curso do e-tutor, as entidades, as empresas certificadas podem disponibilizar esse curso, como é também o nosso caso. Portanto, é um curso onde os formadores, os tutores, no fundo, portanto, vão aprender esta questão toda da dinamização de grupos, da comunicação online, do planeamento das próprias sessões à distância, portanto, onde desenvolvemos um conjunto de competências que são importantes
para dinamizarmos projetos de formação e de ensino à distância. Também chama formador. É formador. É tutor, é formador. Há mais de uma dezena de anos, para vos dizer. Já existe, essa oferta formativa já existe há mais de uma dezena de anos. Sim, exatamente. Pronto, passava agora aqui. Formador, sim, formador à distância. Exatamente, o é-formador, porque aqui estamos noutra realidade, não é? Antes tínhamos os formadores, aqui o é-formador e o é-tutor. Pronto, e é precisamente aqui que nas entidades certificadas pela DGERT é efetivamente obrigatório esta certificação. Nas restantes entidades falamos outra vez, mais uma vez, daquilo que eu tantas vezes falo, que é a qualidade, não é? Que é, eu dou formação em sala, mas eu não estou preparada para dar formação à distância, eu tenho que me preparar para isso. O amadorismo aqui não serve, não é? Há aqui uma série de especificidades que são muito importantes para que as coisas concorram todas para o mesmo sentido, que é efetivamente o sentido da qualidade. Ok. Respondendo a algumas das questões que vão sendo aqui lançadas, nós temos que avançar, naturalmente. Sim. Mas este curso de formador, ou tutor, ou formador à distância, tem esta oferta formativa, incluindo aqui a BitTraining. Desde o curso de 12 horas, a de 20, de 30, de 40, de 60, 70, 80, há para todos os gostos. Agora, para quem precisa de formação aprofundada, é claro que quanto mais tempo tiver de formação, naturalmente que a probabilidade de desenvolver mais competências será maior. Probabilidade, não é? Depende da qualidade da oferta. Vamos então em frente, Mafalda, por favor. Sim, ok. Então vamos. Hugo, vou passar agora a palavra. Agora, muito bem. Então, aqui destes pontos que a Mafalda já enumerou, e que o Mário fez aqui uma excelente sistematização, isto leva-nos a falar de algo que também é muito importante, que é que plataforma ou que recursos é que eu devo escolher, ou que vou selecionar, ou que vou utilizar. E aqui destacam-se as grandes diferenças entre as chamadas plataformas CMS, que estão mais vocacionadas para os conteúdos, as LMS, que estão mais vocacionadas enquanto sistema de aprendizagem, e depois as LCMS, que no fundo juntam aqui, ou são, de certa forma, um mix, é assim um conceito que ainda está a ser explorado, mas que é aqui um mix, de certa forma, das outras duas, dos outros dois tipos de plataformas. Ora, se começarmos pelo conceito de CMS, vamos aqui para um sistema de gestão de conteúdo. E aquilo que acontece muitas vezes é que temos algumas entidades que, como têm uma destas plataformas, digamos, chamamos-lhe assim, o WordPress, o site feito com WordPress, ou o Joomla, ou o Drupal, e o que é que acontece? São plataformas, algumas delas, ou sites, que permitem a instalação de plugins. Para quê? Para ter aqui outras funcionalidades. O que acontece é que uma plataforma como o WordPress, que está vocacionada para ser um site, mas que permite instalar um plugin que permite ter aqui algumas funcionalidades mais relacionadas com o e-learning, não tem uma base sustentada para ser uma plataforma de e-learning. Portanto, permite ter aqui um modo ou outro relacionado com o sistema de e-learning. Mas para nós termos aquilo que tem uma LMS, temos que ter efetivamente muitos plugins e mesmo assim, ou seja, módulos que são adicionados à base e que mesmo assim será complicado conseguirmos ter um sistema tão robusto como uma LMS. Qual é aqui o grande objetivo das CMS? Basicamente visam simplificar o processo de criação de conteúdos, porque se compararmos aqui o WordPress, que muita gente tem um site feito em WordPress, é dos mais utilizados a nível mundial. Há inclusive estimativas que dizem que 30% dos sites são feitos em WordPress, é o facto de o back-office ser facilmente trabalhado. Portanto, permite aqui um processo de criação de conteúdo relativamente simples. Porquê? Porque é baseado na lógica dos modelos ou templates que ajudam quem tem pouco conhecimento a trabalhar facilmente com esse tipo de ferramentas. Os conteúdos são trabalhados de forma espartilhada, através de vários plugins que existem. Logo, apesar de ser algo que nos possa parecer aliciante para entrar na área do e-learning, torna-se a longo prazo complicado. E quando é vendido, digamos assim, com essa ideia por parte de algumas empresas, tem que ter algum cuidado, porque depois a longo prazo nem todas as funcionalidades, de facto, vão corresponder às necessidades das entidades. Normalmente, as CMS são disponibilizadas através de licenças mensais ou anuais, pois há aqui variadíssimo formatos. No entanto, salientar que são muitas vezes baratas, mas como expliquei há pouco, são muito limitadas depois em termos
das próprias funcionalidades de que dispõem. Por isso é que são necessários os tais plugins e que não podem ser intitulados propriamente de uma plataforma de e-learning ou de um sistema de e-learning. Este será aqui o primeiro grande ponto. Quando passamos depois para as LMS, ou seja, os sistemas de gestão de aprendizagem, como o próprio nome indica, já estão vocacionadas para aquilo que é a aprendizagem. Visam, acima de tudo, simplificar o processo de ensino-aprendizagem, possibilitam a autonomia por parte dos formandos, dos alunos, no sentido em que conseguem fazer um percurso de forma autónoma, ainda que exista aqui a obrigatoriedade ou a necessidade, ou pelo menos as boas práticas dizem que deve existir uma parte de tutoria ativa e não reativa, e a verdade é que os alunos ou formandos podem ter este percurso autónomo, contemplando essa tutoria sempre que necessário. Mas, acima de tudo, plataformas LMS permitem a colaboração, que é um fator muito importante e necessário quando falamos do processo de ensino à distância ou de formação à distância. Tem aqui também e nós já vamos ter a oportunidade de explorar um pouco isso, que é as LMS contemplam logo na sua raiz a possibilidade de análise de dados e disponibilizar variadíssimos tipos de relatórios, muito indo ao encontro das necessidades das mais variadas entidades. Existe aqui a possibilidade, embora o mercado disponibilize vários formatos, mas existe a possibilidade de aquisição vitalícia, digamos assim, de uma plataforma, em vez das tais licenças ou mensalidades que muitas vezes estamos habituados neste tipo de plataformas, e é uma solução mais completa ao nível da gestão. Temos aqui 3 exemplos, a Moodle, a Camilo, a Amadeus, que são algumas das plataformas mais utilizadas. Aqui com o principal destaque a Moodle, que também iremos explorar neste mesmo webinar. Isto depois leva-nos a falar aqui daquilo que é, ou que são as chamadas LCMS, que são sistemas de gestão de conteúdo e aprendizagem. Portanto, diríamos aqui que é um mix das outras duas, mas partindo da base LMS, ou seja, partindo de uma plataforma como a Moodle, que é uma LMS, e colocando aqui os tais plugins ou módulos adicionais, como é o caso, a título de exemplo, do H5P e do Zoom, entre outros milhares de plugins que é possível aqui instalar. E, portanto, temos o potencial de uma LMS, juntamente com o potencial de outros plugins, tal como as CMS também permitem. Aqui podemos ter vários... Sim, deixa-me só dizer uma coisa. O H5P é aquilo que eu agora estou a trabalhar muito mais. E é uma ferramenta fantástica na construção de conteúdos interativos. E está integrado no Moodle, portanto, o que acaba por ser uma mistura fantástica em termos de potencialidade, em termos pedagógicos e andragógicos, em termos de construção de conteúdo, porque o conteúdo também é importante, não só porque a metodologia, as atividades e os recursos que estão por trás também são importantes, mas de facto a construção de conteúdo do H5P é uma ferramenta incrível, muito boa. Sim, sem dúvida. E agora, como se encontra integrado também na própria Moodle, facilita muito este processo de criação. Portanto, não temos que andar propriamente com o que muita gente estava habituada, a trabalhar com código e a ter que tirar código de uma plataforma para colocar na outra. Portanto, falamos aqui de uma solução que está integrada e, tal como o H5P, como o Zoom, existem outros milhares de plugins que é possível utilizar aqui enquanto sistema integrado, digamos assim. Isto permite-nos ter aqui, e mais à frente teremos a oportunidade de explorar aqui alguns exemplos que já estão feitos só para percebermos como é que essa integração funciona também na própria plataforma Moodle. Isto permite-nos ter aqui também vários perfis de intervenientes no processo, desde o aluno ao formando, os visitantes, os professores, os formadores, os professores não editores ou formadores não editores, os criadores das disciplinas ou dos cursos e também os administradores ou gestores da própria plataforma. Cada um com as suas competências, cada um com os seus perfis e respectivos acessos, e que tudo isso é configurado e é possível alterar através também do último ponto que referimos, que é a elevada personalização. Ou seja, quando falamos da Moodle, eu queria deixar essa... falamos das plataformas no geral, mas aqui em principal destaque na Moodle, é que as plataformas, na verdade, apesar de muita gente ter, devido há muitos anos, algumas entidades e universidades e escolas terem a Moodle instalada com a sua base, não é? Uma mensagem que eu queria deixar é que a Moodle é aquilo que nós fazemos dela. Portanto, a equipa que está por trás de uma plataforma
é quem transforma a plataforma numa coisa mais aliciante, mais interessante, mais dinâmica, ou não. Portanto, tem muito a ver mais com a equipa que está por trás da plataforma do que propriamente com a plataforma em si, não fosse ela a mais utilizada a nível internacional. E depois temos aqui também o facto de o principal objetivo de uma LCMS é, acima de tudo, satisfazer por completo as necessidades através também da sua elevada personalização, como tivemos aqui a oportunidade de explorar. Embora não estivesse também previsto, mas acho que é importante salientar, as CMS, LMS, LCMS, mas depois há aqui uma coisa que tem a ver com as chamadas ferramentas, como a Mafalda falou aqui no início, chamados também host service, que é basicamente ferramentas como YouTube, o Google Classroom, o Google Hangouts. Portanto, estamos a falar de ferramentas que permitem ver vídeos, comentar, aceder a determinados conteúdos, ferramentas de comunicação, o Microsoft Teams, por exemplo, que permite e que agora também está a ser muito utilizado, assim como o Google Classroom, como plataforma, embora não sejam plataformas, e é por isso importante salientar aqui alguns aspectos. O OneDrive, que está aqui integrado também na parte da Microsoft, e vamos perceber que temos aqui dois grandes grupos, o grupo das funcionalidades mais inerentes à Google, os da Microsoft, e que este tipo de ferramentas são, acima de tudo, ferramentas e não plataformas, apesar de no dia-a-dia, tendencialmente, chamarmos plataformas, pronto. Ou se quisermos ser aqui, isto depois tem a ver também com autores e tudo mais, se quisermos ser muito específicos, podemos dizer que são plataformas de comunicação, não plataformas de formação à distância, ou plataformas de partilha de vídeos ou de partilha de conteúdos e não propriamente plataformas de formação à distância. Portanto, se lhes quisermos chamar plataformas, vamos ter que as introduzir nas respectivas categorias e não chamar de plataformas de e-learning, apesar de termos, neste momento, muita gente a utilizar algumas destas para dinamizar e também, de certa forma, para desenrascar, se me permitem a expressão, nesta altura em que toda a gente precisa, de repente, de plataformas de e-learning. É aqui importante distinguir as que falámos atrás, e que são realmente plataformas como a Camilo, a Moodle e, entre muitas outras, e aquilo que são ferramentas e serviços, digamos assim, que estão disponíveis no mercado. Focando agora naquilo que é a plataforma Moodle, enquanto plataforma internacionalmente conhecida. É efetivamente a mais utilizada a nível internacional por empresas, escolas e universidades. Temos aqui alguns dados que, eventualmente, de ontem para hoje, ou mesmo de hoje de manhã para agora, já poderão estar efetivamente atualizados, nomeadamente temos aqui mais de 100 mil sites registados, mais de 125 milhões de utilizadores, que está presente em mais de 175 países, para vermos a abrangência, e que está disponível também em 75 línguas diferentes. Isto significa que a Moodle é universal, e significa que, sendo uma plataforma open source, que nos permite também ter aqui uma comunidade internacional que está constantemente a criar conteúdo e a criar novas ferramentas e funcionalidades. Nós costumamos dizer na B-Training que se há alguma coisa que alguém em Portugal quer ou precisa, a nível de plugins para adicionar à Moodle, já alguém no outro lado do mundo se lembrou de criar e, portanto, é só pesquisar, e muitos dos plugins são até gratuitos, e se forem adicionados através das ferramentas oficiais, digamos assim, não há aqui nenhum risco ao nível da segurança. Deixa-me só dizer, trava um bocadinho, olha, deixa-me só dizer o seguinte, que as pessoas vão colocando aqui muitas questões no chat, algumas dessas questões já foram respondidas. Esta sessão está gravada, portanto podem perfeitamente voltar atrás, no outro dia ouvir. Que fique claro, a Moodle é de código aberto, é de acesso livre, é gratuito, ok? Mas já vamos ver que é gratuito, mas exige alguma competência em termos tecnológicos, em termos de tecnologia, de informática, pronto. E isso que fique claro. Em relação ao H5P, que pode e deve ser integrada na Moodle, é uma ferramenta com quem eu tenho trabalhado ainda ontem e hoje de manhã e nos dias anteriores, porque de facto é uma ferramenta que nos permite, com a Moodle, de facto criar conteúdos interativos, conteúdos que nos permitem ter lá uma imagem, um texto, e depois ter imediatamente uma pergunta, uma atividade, uma tarefa para realizar. Mas este não é o momento ideal para estarmos a falar acerca do H5P. Nós temos um webinar que já fizemos há 2 anos atrás,
em que já falamos no H5P, sugiro-vos depois a pesquisar na net e encontrarão facilmente o que é o H5P e as alternativas que o H5P nos fornece. Vamos então às características do Moodle, Hugo, por favor. Pronto, em relação a essa questão do H5P, também como já referimos há bocadinho, quando acabarmos aqui esta parte e passarmos ali para uma componente mais prática, teremos a oportunidade de ver alguns exemplos. Não vamos aqui explorar no seu todo, porque isso seria um webinar só sobre esse tema, mas teremos aqui a oportunidade de ver o seu potencial através de alguns exemplos que estão aqui preparados já para esse efeito, está bem? E depois temos aqui, então, ao nível das características da Moodle, vou só referir algumas, porque existem aqui dezenas e dezenas de características. O facto de permitir um design moderno e personalizado, portanto, a Moodle não tem que estar associada a um design antiquado, como muita gente tem essa ideia, e já vamos ter a oportunidade de ver alguns exemplos, porque, mais uma vez, a Moodle é aquilo que a equipa que está por trás dela faz dela. Portanto, se tivermos um layout interessante, nós temos alguns clientes que às vezes dizem que a plataforma Moodle consegue ser efetivamente mais moderna que alguns sites. Portanto, tem muito a ver com aquilo que se faz dessa própria plataforma. Tem a vantagem de ser responsive, portanto, há em qualquer tipo de dispositivos. Estamos a falar de telemóveis, tablets, computadores, portanto, tudo e mais alguma coisa. Há aqui uma variedade muito grande de dispositivos e cada vez maior. E a verdade é que, sendo responsive, acaba por ser funcional em todos esses dispositivos. Ainda assim, não fosse 100% funcional, existe também uma app, porque há quem seja muito fã de utilizar uma app, ter uma app instalada, porque não precisa, por exemplo, estar sempre a fazer o login, e então existe também a possibilidade de associar uma app que vem, digamos, de alguma forma integrada aqui no pacote, e, portanto, estar logo aqui inerente a um projeto deste género. Depois, uma das grandes vantagens que eu acho que é importante salientar da Moodle face a outras plataformas também, é o facto de os tais plugins que nós falávamos, ou não sendo plugins, sendo mesmo atualizações da plataforma, dar aqui um exemplo do RGPD, quando surgiu aqui uma grande discussão de as normas da RGPD, como é que poderíamos implementar nos mais variados sites, nas empresas, tudo mais. Enquanto se discutia isto, a própria Moodle lançou uma versão da Moodle que já trazia incorporado o módulo de RGPD. E, portanto, é uma situação que quem usa a Moodle, por exemplo, nem sequer teve que estar aqui com grandes discussões, porque a própria plataforma previu a forma como isso iria ser executada do ponto de vista operacional na plataforma. Associado aqui à questão, então, das atualizações inovadoras que a própria plataforma permite e que muitas delas são a nível de estabilidade e segurança. Portanto, não há aqui que ter grandes preocupações ao nível da estabilidade e segurança, porque estão também constantemente a ser lançadas atualizações sempre que necessário ao nível da segurança e também de inovação da própria plataforma. Em relação a essas terminologias, há pessoas que às vezes não sabem o que é que quer dizer, mas de qualquer das maneiras estamos a falar do Regulamento de Proteção de Segurança, não é? Que agora também, nos últimos meses, tem sido discutido e que, aliás, é uma das questões que mais se coloca quando muitos professores querem dar resposta imediata aos seus alunos e que começam a utilizar determinadas ferramentas, mas que depois esta questão da proteção de dados não está garantida. Portanto, e as escolas, falando agora diretamente para as escolas, têm que garantir o cumprimento deste regulamento, porque este regulamento não está suspenso porque estamos numa situação de emergência, não é? Portanto, e há que garantir, e há um conjunto de plataformas que garantem o cumprimento deste regulamento de proteção de dados, não é? Sim, exatamente. Aqui a grande vantagem é que, vindo integrado na Moodle, qualquer utilizador, e como a própria lei diz, qualquer utilizador consegue aceder aos dados que a plataforma registra sobre si mesmo e pedir para ser esquecido e tudo mais, são algumas das características aqui inerentes à própria plataforma, que já vem preparada de uma forma muito intuitiva, que é necessário apenas configurar e que... Pronto, e associado aqui então à questão das tais atualizações e de muitas vezes não termos que nos preocupar com isto porque a própria Moodle cria estas funcionalidades, como dava o exemplo há bocadinho. Temos aqui também a questão da interligação com outros sistemas, no caso de tanto escolas como empresas, de uma intranet. Eu tenho a Moodle, por exemplo, tenho um sistema
de intranet, quer que os colaboradores ou os professores, quando entram no sistema, façam apenas uma vez login e acedam à plataforma sem fazer login, porque já fizeram no sistema inicial, é possível fazer estas ligações, porque a própria Moodle funciona através das lógicas dos chamados APIs, não vamos aqui explorar os termos, mas APIs são funcionalidades que permitem uma fácil integração de um sistema com o outro para comunicarem entre si. Pronto, no caso das empresas de formação... Sim. Peço desculpa, Hugo. Por exemplo, as escolas têm muito o inovar, por exemplo. Ou as entidades formadoras certificadas têm programas específicos de gestão da formação, por exemplo. E permite essa ligação, essa comunicação entre as plataformas. Ou seja, no fundo, evita sobrecarga de trabalho, no fundo. É estar com uma e estar com outra plataforma quando elas estão integradas, não é? Exatamente, é isso mesmo, sim. Exatamente. E depois temos aqui, por exemplo, aquilo que muitas vezes se procura, que é, ok, uma plataforma que emita certificados. É possível, mais uma vez, configurar para que a plataforma proceda à emissão dos certificados no fim de um determinado percurso, através de um determinado plugin, nos mais variados formatos. Portanto, e tudo isto são algumas das, inclusive aqui ao nível do Google, por exemplo, nós podemos escolher se queremos que a nossa plataforma seja encontrada através do chamado robô do Google, digamos assim, ou de outros motores de pesquisa, para também aparecer, à semelhança de um site, nas pesquisas e com um grande potencial, no caso de algumas empresas, por exemplo, até ultrapassa as próprias páginas das empresas. Portanto, todo este potencial de características faz com que a Moodle esteja cada vez mais em destaque e na vanguarda aqui no âmbito da questão do e-learning. Depois, quando falamos falámos aqui da parte que é importante, o que é Moodle, as funcionalidades e tudo mais, mas quando pensamos em recursos e atividades, a verdade é que a Moodle dispõe, ela própria, sem qualquer tipo de sistemas externos, digamos assim, ela própria dispõe aqui de vários recursos e de várias atividades. Vou aqui enumerar apenas alguns deles, existem mais, aqueles que podem chamar assim mais a atenção, eventualmente, os fóruns. Só para terem uma ideia, um fórum pode ser colocado aqui nos mais variados formatos, seja um fórum de notícias em que a pessoa não tem a oportunidade de comentar, é só para consultar informação, seja um fórum em que se pretende que haja, por exemplo, interação entre os intervenientes, mas que podemos bloquear para eu só conseguir ver as respostas dos colegas quando der a minha própria resposta e só depois é que o sistema desbloqueia, por exemplo, ou então um fórum normal, em que há perguntas, há respostas e que vamos interagindo. Depois temos também questionários, temos também sondagens, chats, glossários, blogs, vídeos, quem diz vídeos diz fotografias, outro tipo de funcionalidades, as chamadas wikis, que permitem colaboração entre os vários utilizadores, no sentido de, um bocado à semelhança do conceito da Wikipédia, cada um vai lá e dá o seu contributo, fazer essa partilha. Os próprios glossários permitem que cada aluno ou formando vá lá colocar um termo que pode ser ou não aprovado pelo formador ou pelo professor, ou então seja algo aberto, digamos assim, colocar páginas, seja para criar conteúdo de forma muito facilitada, em que se pode colocar anexos, imagens, vídeos, gravar um próprio vídeo na página sem estar a recorrer a sistemas externos, lições, que permite aqui andar entre conteúdos de forma mais dinâmica, chamados livros, construir bases de dados, por exemplo, colocar os alunos ou os formandos a fazer pesquisas, por exemplo, de livros sobre uma determinada temática ou de sites sobre uma temática, constrói-se uma base de dados entre todos, partilhando esse conteúdo. Depois permite a integração, que já vem, neste caso, também com o Moodle, do H5P, ou de fazer, aí sim, a integração com outros sistemas que muita gente está a utilizar, como o Zoom, ou o AnyMeeting, ClickMeeting, Skype e afins. Portanto, dessas imensas ferramentas que existem à disposição para fazer os chamados webinars ou web conference, existe depois a possibilidade de fazer essa integração de uma forma também muito simples e totalmente funcional. Ora, se falamos aqui de recursos, temos que pensar, então, já vimos aqui o potencial, as características, não é? As funcionalidades, apenas algumas, porque existem mais do que estas, como é que decorre este processo de ter uma Moodle, não é? Nós temos que pensar aqui numa questão muito importante, que é o alojamento.
que é ter um servidor onde tudo isto é alojado, onde tudo isto fica, e não estamos a falar de nada com muitos requisitos ou algo do género, não, é algo relativamente simples, mas que é preciso ter o servidor certo, que é preciso ter o alojamento certo com as características certas. Depois é preciso também um domínio. Quando falamos de domínio, falamos do endereço, não é? Que é necessário ter para as pessoas poderem aceder à sua plataforma. No caso da BitTraining, por exemplo, é bittrainingacademy.pt. Portanto, estamos a falar de um endereço. Depois, é preciso trabalhar no que diz respeito ao design, o design da própria plataforma, para não ser exatamente aquilo que nós não gostávamos há uns anos, de certas plataformas muito rudimentares, muito básicas, nada atraentes. Aqui vamos trabalhar para que a Moodle seja algo chamativo, com funcionalidades interessantes, mesmo ao nível do design. E depois existe uma parte não menos importante, eu até diria, tudo o resto é necessário, obviamente, mas eu diria que é das partes fulcrais no que diz respeito ao processo da própria Moodle, que é a parametrização técnico-pedagógica. Nós não podemos ter simplesmente uma Moodle vazia, temos que a ter configurada com as configurações, faço aqui a redundância, com as configurações certas. Porquê? Porque se eu não tiver as parametrizações certas, provavelmente estou a colocar em risco, por exemplo, uma certificação que eu tenha, porque não vou conseguir aceder de forma correta aos relatórios, não vou ter as áreas configuradas de modo a facilitar o acesso dos alunos ou dos formandos. E esta parametrização do ponto de vista técnico, mas também pedagógico, é que vai facilitar todo este processo. E é isto que acaba por resultar naquilo que é depois a Moodle responsive, atraente, funcional e que qualquer utilizador depois tem gosto até a estar dentro da plataforma. Ao nível do processo. O que é importante aqui salientar? Já existem diversas entidades certificantes, como a DGERT, a Direção-Geral da Educação, o IMT, a ASF, que têm diversas entidades que utilizam a plataforma Moodle e que, com as respectivas configurações adequadas, permitem que os cursos decorram desta forma. E, portanto, nós colocamos aqui estas 4, mas existem muitas outras entidades certificantes que permitem a utilização da Moodle e até, em alguns casos, sugerem, tendo em conta as funcionalidades que lá vêm e sem colocar em risco a qualidade do processo formativo, digamos assim. Aqui só para dar alguns exemplos, ao nível do design que a Moodle tem, nós conseguimos olhar para aqui e eventualmente algumas pessoas não vão reconhecer que isto se trata de uma plataforma Moodle, tal como aqui também estamos a falar de uma plataforma Moodle, 100% à imagem das respectivas entidades e, como podem ver, o próprio design vai sendo alterado. Aqui temos outra plataforma, isto só a nível assim de ponto-chave da própria plataforma. Pronto, nos mais variados estilos, nos mais variados formatos, portanto, ela pode ser configurada de acordo com as necessidades de cada entidade. Aqui temos, por exemplo, a plataforma da BitTraining no seu todo, que eu agora vou mostrar por partes. Por partes para quê? Para conseguirmos perceber que este todo, na verdade, depois acaba por ter aqui um design bastante atraente. Temos aqui, por exemplo, a parte dos banners, temos depois aqui uma parte que nos permite ter os cursos que temos ou não a comercializar, digamos assim. Depois temos aqui uma parte mais interativa que nos permite consultar os vídeos disponíveis na página, por exemplo. Temos aqui uma parte relacionada com os próprios testemunhos que outros formandos vão dando dos cursos e aqui uma parte final para os serviços. Isto é a forma, no caso de uma entidade formadora, que pode apresentar a sua informação ao nível dos serviços, dos testemunhos, dos cursos. Portanto, há aqui uma informação muito interessante no que diz respeito à própria plataforma. Quando falamos de, ok, então eu tenho um design tudo muito bonito, mas entro na plataforma, o que é que o formante ou o aluno vai ter acesso? Pronto, é aí que a parte de parametrização técnico-pedagógica é fundamental. Porquê? Porque uma coisa é eu entrar numa plataforma e ter que andar à procura de onde é que vou fazer o quê, outra coisa é eu entrar numa plataforma e ter logo a informação objetiva de eu estou a frequentar este curso ou estou inscrito nesta disciplina, é isso que eu tenho que ver e é aí que eu tenho que aceder e que inclusive nesta imagem que tivemos aqui a oportunidade de preparar, conseguimos ver que através aqui no canto superior esquerdo
temos aqui uma parte que diz em progresso, mas que se eu filtrar, eu posso ver os cursos ou disciplinas em que neste momento estão em progresso, em que está para iniciar, em que já concluí, portanto há aqui várias possibilidades. E depois permite-me aqui do lado direito organizar por nome do curso, entre outros filtros que existem. Um aspecto também a destacar é a parte visual, ou seja, de conseguirmos ver caras, no caso dos grupos, por exemplo, ou ter uma imagem associada ao curso, como é o caso aqui do primeiro e do terceiro casos que aparecem aqui na imagem. De destacar também a parte que considero pessoalmente também muito interessante, que é perceber em que fase do processo é que eu estou. Aqui no caso do curso de Comunicação Assertiva com PNL, dizemos que ainda não começámos, que estamos 0% concluído. No caso, por exemplo, aqui do curso de Formação de Formadores, conseguimos ver que estamos com 30% do curso concluído. No caso do curso de Condução Eficaz de Reuniões, conseguimos perceber que já terminámos este curso, que está 100% concluído. Portanto, de uma forma, bastante fazer login na plataforma, conseguimos perceber claramente quais são, em que fase do processo é que nós estamos em relação a cada curso. Isto no caso de estarmos inscritos em vários cursos. Partilhar aqui também que, e temos aqui algumas fotos, existe uma comunidade internacional, que é a tal comunidade que está constantemente a atualizar as informações sobre a Moodle e a criar aqui novas atualizações, que é uma comunidade muito vasta. Isto é só para vos dar aqui um exemplo, onde eu e a Mafalda estivemos presentes recentemente, que é a Moodle Mood, neste caso, que decorreu em Barcelona, e que nos permite ver só uma parte pequena desta comunidade, onde se partilham experiências, e que é uma comunidade muito aberta à questão de o que é preciso criar nos próximos anos, quais são as verdadeiras necessidades, pronto, e é a partir daí que se trabalha nesta comunidade internacional, está bem? Mário, não sei se há assim alguma questão aqui relativamente a esta parte, sugeria agora passarmos para a componente da plataforma. Sim, o que eu peço a quem nos está a ouvir, e são muitas pessoas, não tenham a pretensão de, numa hora, aprenderem tudo sobre a Moodle ou sobre o e-learning. Portanto, temos que ser modestos nos nossos objetivos. Agora, o que estamos aqui a fazer é demonstrar, de certa forma, entrar um bocadinho mais na Moodle, foi essa a nossa proposta, porque é open source, portanto, é de acesso gratuito, que exige alguns conhecimentos, já vimos aqueles passos que têm que ser dados, e agora o que vamos fazer o Hugo vai nos mostrar alguns exemplos daqueles recursos e atividades que ele referiu que a plataforma nos permite executar. Agora, para cada um deles, era uma sessão de 1 hora, só para cada um deles. E alguns deles até numa hora não chegava. Por isso é que depois temos que investir na nossa formação, quer dizer, isto é inevitável. Estamos num momento de transição, infelizmente foi um momento brusco, e que nos obriga a desenvolver competências que muitos de nós pensaria que nunca teria na vida que desenvolver. Portanto, sejam bem-vindos a esta nova realidade, uma realidade em que a formação faz parte, o e-learning e as ferramentas digitais fazem parte deste nosso mundo e nós temos que as rentabilizar. Agora, tendo sempre em conta questões metodológicas, pedagógicas e andragógicas. Isto para mim é ponto assente. Não me interessa ter uma tecnologia se eu depois não a sei, ou um instrumento, ou o que for, se eu depois não souber rentabilizá-lo ao máximo para alcançar os nossos objetivos e competências a desenvolver, ok? Vamos a isso então. Sim. Agora, desculpa, só que intervir, havia aqui a questão de, também aqui várias questões também sobre os próprios certificados, só esclarecer aqui que o plugin dos certificados a que nós instalamos na Moodle, portanto aquilo que emite é um certificado simples, não é, de conclusão do curso, com a respectiva avaliação, que já nos permite obter também automaticamente, se tivermos a plataforma parametrizada para isso, não emite certificados pela SIGO, e infelizmente ainda não chegámos lá, ainda acho que estamos longe. Temos que aperfeiçoar em termos da plataforma SIGO e nós, entidades formadoras certificadas, temos que ir diretamente à SIGO para fazer essa emissão. Relativamente, já agora aproveitar aqui para o curso de tutor, porque houve aqui muitas questões colocadas sobre o curso de tutor. A base legal, e houve questões também relativamente nesse sentido, a base legal que está por trás desta obrigatoriedade, digamos, da certificação de tutor é emitida pela DGER, portanto, é pública, portanto, essa é uma obrigatoriedade para as entidades certificadas que ministram formação à distância.
Outras questões também que foram colocadas, que é isso do e-tutor, como é que eu posso tirar o curso? Portanto, várias entidades dinamizam o curso de e-tutor com várias cargas horárias, como o Mário explicou e muito bem. Existe uma oferta no mercado nesse sentido e essas entidades certificadas estão habilitadas depois à emissão desse próprio certificado. O CCP é um certificado emitido pelo IFP, o certificado relativamente ao curso de e-tutor é um certificado emitido por nós, entidades formadoras, da parte das entidades que têm esse curso. Relativamente aqui também foi perguntado aqui algumas questões sobre as formas de avaliação na Moodle. Agora vamos passar a esta parte mais prática, vamos explicar algumas das funcionalidades. A própria Moodle também tem formas bastante intuitivas e de nós dinamizarmos a própria avaliação, de fazermos testes, de parametrizarmos para os próprios formandos e os alunos receberem as suas respostas de forma imediata e saberem no imediato as suas avaliações, terem aqui um feedback no imediato, digamos assim, e existem pautas que nós podemos utilizar, portanto há aqui uma panóplia de coisas que vamos agora explorar. Relativamente ao H5P, acho que há aqui uma grande ansiedade dos comentários todos que vejo aqui no meu lado direito. O H5P nós vamos explorar, é exatamente isso que vamos agora e temos aqui. O H5P é um plugin que se pode instalar na Moodle e que nos permite fazer aqui umas coisas muito engraçadas, muito giras, que são complementares a todo um curso de e-learning. Não conceber um curso todo em H5P, mas aproveitar aqui alguns recursos muito interessantes, principalmente do ponto de vista gráfico que o H5P tem. É verdade que tudo isto daria outro webinar, não é? Depois, e já foram feitos também alguns sobre o H5P, mas vamos agora passar a alguma exploração de algumas ferramentas importantes e desta parte mais prática também, para passarmos aqui também algum know-how. E está aqui o Joaquim só a perguntar qual a validade do e-tutor. O e-tutor é vitalício, portanto o CCP antes tinha uma validade de 5 anos, agora neste momento é vitalício. O e-tutor é um curso que é tirado uma vez, pelo menos por enquanto, de acordo com as diretrizes que temos e as normativas que temos atualmente. Passava agora então ao... Para não confundirmos isto. O curso de e-tutor ou de e-formador atribui um certificado normal, até se for preciso emitido através do SIGO. Não é ainda uma carreira que está definida, como tem o CCP de formador. São coisas diferentes. Agora, existe também, é o CCPE, Certificado de Competências Pedagógicas de Especialização, ok? Que é o IFP, neste momento, a única entidade que o consegue emitir. E um dos quatro cursos que dá o CCPE é um curso de formador à distância. Agora, a verdade é que o IFP ainda não teve capacidade de alargar essa formação ao país inteiro e aos centros de formação inteiros. É pena. Pronto, de qualquer das maneiras, no fundo, o que algumas pessoas estão aqui a colocar bom, então eu tiro um curso de formador, posso dar formação à distância. Mas nem é preciso ter um curso de formador para dar formação à distância. Eu acho que tem que ficar aqui claro, porque há pessoas que devem estar a confundir. Eu, se quiser fazer um curso de formador à distância e dar formação para uma entidade formadora que tem curso de formação à distância em e-learning, eu não sou obrigado a ter um curso de formação à distância de formador ou de formador. Não sou obrigado. Agora, claro que para cada um de nós poder desenvolver formação à distância ou e-learning, naturalmente que a entidade que nos contrata tem que garantir que nós detemos as competências necessárias para desenvolver um processo formativo com princípio, meio e fim, e que saiba utilizar a plataforma na qual nós vamos ser integrados. É natural. E quando se contrata alguém, temos que garantir que essa pessoa detém as competências necessárias, e se não detém, diz-nos uma. Ou contratamos outros, ou então damos formação para que eles possam utilizar a nossa plataforma e possam desenvolver os cursos de forma correta em termos pedagógicos e andragógicos. É esta a questão. E penso que estou a ser claro em relação a isso. Portanto, há muitos cursos de e-tutor, estamos a chamar vários termos à mesma coisa. Pronto. Formador à distância, também há curso de formador à distância. E tem horas, duração diferente. Como também o pagamento é diferente, os valores são diferentes. Não há nada standardizado, portanto não há nada que nos obrigue que tem que ser com estes conteúdos, tem que ser desta forma, não há nada definido. Agora, o que há, era aí que eu queria também reforçar outra vez, é um manual que eu vou partilhar com todos, quando eu enviar um e-mail,
um referencial do IFP, ok? De 60 horas, que é o tal que a frequência desse curso de 60 horas de formador à distância tem direito ao CCPE, ao tal Certificado de Competências Pedagógicas de Especialização. É simples, é isto. E só neste momento, só o IFP é que pode ministrar, infelizmente, só o IFP é que neste momento está habilitado para dar esse Certificado de Competências Pedagógicas de Especialização. Mas mais tarde ou mais cedo eles vão ter que alargar a entidades privadas. Okay? Bom, foi um grande discurso. Vamos a questões práticas, vamos a isso. Vamos a isso. Okay. Mário, se calhar aproveitava também para dar aqui um toque só nesse assunto, uma questão que eu acho que é pertinente, embora as pessoas confundam muitas vezes, que é preciso ter em conta que nós não podemos querer num único curso, contemplar, e feliz ou infelizmente o mercado às vezes proporciona isso, num único curso contemplar todas as vertentes daquilo que é a formação à distância, ou seja, uma coisa é uma especialização pedagógica em formação à distância, que é a forma como eu vou dinamizar uma sessão, a forma como eu vou planear essa mesma sessão, a forma como eu vou comunicar durante a sessão. Isto é a parte pedagógica do e-learning, está bem? E não deve ser confundido com a parte técnica. O que é que eu quero referir quanto à parte técnica? Exatamente isto que vamos ver agora, que é como é que eu vou criar um conteúdo deste género, como é que eu vou inserir na Moodle, como é que eu trabalho estes conteúdos, mesmo do ponto de vista de produzir os conteúdos. Portanto, são dois âmbitos completamente diferentes, claro que estão relacionados, mas são dois âmbitos diferentes. Importa referir que o próprio mercado, nós próprios fazemos isso, distingue. E, portanto, quando temos soluções tudo em um, temos de ter algum cuidado, porque alguma das partes pode não estar totalmente trabalhada, seja a parte pedagógica, seja a parte técnica. Pronto. E depois dizer também que, ao nível da própria gestão de uma plataforma, normalmente existem cursos também específicos para isso. Para quê? Para eu saber gerir o todo de uma plataforma, embora tenha depois relação com aquilo que é criar conteúdos e aquilo que é dinamizar sessões, mas é outro âmbito também. Portanto, há aqui uma componente muito técnica, embora seja fácil e intuitiva, como aquilo que vamos ver agora. Depois há uma parte pedagógica para saber dinamizar, para saber utilizar estas ferramentas no que diz respeito, por exemplo, à comunicação. E depois há a parte de administração e de gestão. No fundo, isto funciona como qualquer outra área a esse nível. Está bem? Pequenas notas. Epá, isto vai demorar mais que aquilo que eu queria, a nossa sessão de hoje. Mas há uma nota importante, que é, não é pelo facto de eu ter um curso de e-formador, eu digo-vos mais, eu tenho para aí uns 4 ou 5 ao longo destes anos, mas não é o facto de eu ter todo um curso que me dá as competências ou não. Há pessoas que eu conheço que tiram, enfim, muitos cursos e não têm competências para ministrar a formação naquelas áreas. Eu conheço muitas pessoas que nunca tiraram curso nenhum de e-formador e dominam completamente, em termos pedagógicos, andragógicos, em termos tecnológicos, qualquer curso em e-learning. Portanto, uma coisa não invalida a outra. Agora, que é importante nós, formadores, professores, enfim, pessoas que estão ligadas à educação e à formação, preocuparem-se com a sua autoformação. O H5P eu aprendi por minha conta e risco, porque não é nada de extraordinário. Agora, e todos nós temos que fazer um bocadinho isso. Apostar e pagar cursos de formação para nós aprendermos, sem dúvida, e depois a prática. A maior parte de nós aprende através da prática, e acho que isto é inegável. E depois temos um ou outro curso que nos vai orientar em termos globais, e depois somos nós que temos que ir aplicando. Isto, a vida é mesmo assim. Vamos então à prática. Então, aqui só para mostrar algumas das tais ferramentas que já estão integradas de alguma forma e que temos que pensar isto é como é que eu agarro neste conteúdo e adapto, porque muitas destas funcionalidades é alterar as imagens, colocar aqui outro texto e rapidamente se altera. Neste caso, temos aqui um vídeo interativo. Qual é aqui a característica do vídeo interativo? É que é um vídeo normal, mas a que a determinada altura aparece aqui alguns botões que me permitem aceder a informação complementar, inclusive, por exemplo, agora vai aparecer aqui uma questão à qual nós teremos que responder, por exemplo, e vamos dar aqui a resposta e temos a pontuação e continua o vídeo. Portanto, é um vídeo interativo que cria aqui uma dinâmica também interessante. Tem esse que estás a mostrar. O quê? Ou seja, se forem lá, está lá o tutorial, está lá isso, não é?
Sim, exatamente. São aqui alguns exemplos daquilo que, por exemplo, o H5P permite. Pronto. Ali estávamos a falar do vídeo interativo, aqui vamos ver um exemplo de uma apresentação. Temos a apresentação e às tantas temos aqui a possibilidade de responder. E que temos a pontuação e continuamos, então, com campos de resposta aberta. Portanto, como podem ver, é algo relativamente simples, é interessante, digamos assim, mas depois é também relativamente simples de colocar. Aqui temos um exemplo relacionado com a dicção, em que ouvimos o que é dito. Eu vou aqui colocar um texto e depois isto verifica as respostas que eu dei, o que é que está certo face à frase que foi dita e o que é que está errado. Isto aqui, por exemplo, na área das línguas, acaba por ser bastante interessante. Aqui temos uma imagem onde mostra aqui os múltiplos pontos, em que nos pede, por exemplo, para identificar os vegetais e que se eu carregar aqui numa fruta, ele vai-me dizer que está errado, se eu carregar num vegetal, vai-me dizer que está certo. Pronto, é mais um tipo, mais uma forma diferente. Temos aqui depois as palavras cruzadas também, temos aqui os termos. Isto é uma parte muito ínfima daquilo que é possível criar, está bem? Só dar aqui essa indicação em que selecionamos qualquer coisa. Eu sou péssimo nas palavras cruzadas, portanto vou passar este à frente. Vamos aqui ver, dá para ver as soluções, pronto, onde é que estaria, cada ponto. Depois temos aqui um exemplo das cartas em que vamos colocar, neste exemplo, vamos colocar aqui a resposta, aquilo que seria a resposta, e vamos validar, ele diz-me que está errado, porque eu queria escrever esta palavra. E vamos avançando assim sempre desta forma para saber, então, pronto, é mais um exemplo de dinâmica. Há aqui para outras áreas, algo que também é relativamente interessante, que se chama a imagem sobreposta, em que eu posso, por exemplo, arrastar uma imagem para ver no seu todo e depois, passando para este lado, tenho aqui a outra imagem para poder aqui analisar em certas áreas acaba por ser interessante. Depois as chamadas apresentações impressivas, que é termos aqui, atrevo-me aqui a dizer muito parecida à lógica do Zoom, que é outra ferramenta que também existe e que trabalha aqui de uma forma ligeiramente diferente, pronto, com uma sequência de imagens. E depois também permite, por exemplo, Estava na classificação do Prezi também. É o Prezi, é. É o Prezi. O Prezi, sim, era o Prezi que eu queria dizer, exatamente, é isso mesmo, sim. Já é muita ferramenta. E depois temos aqui, por exemplo, o exemplo de imagens a 360 que nos permitem aqui explorar depois noutro formato. Sendo que normalmente existe aqui a possibilidade de colocar a full screen tudo aquilo que é visto, seja um vídeo ou algo do género. Para terminar, mostrar aqui uma parte que diz respeito a jogos de memória, por exemplo, onde podemos aqui criar algumas dinâmicas interessantes. Pronto, isto depois vai depender ao nosso contexto. Nunca nos podemos esquecer disto, não é? Claro, Eles têm várias alternativas para tornar as coisas interativas e para estar sempre a validar os conhecimentos e a informação que estamos a trabalhar. Agora, isto tem que ser tudo ajustado. Agora, uma coisa nós temos que ter em conta, para quem nos está a ouvir, que é o e-learning não é a colocação de PDFs e de PowerPoints e depois chegar ao fim de uma semana fazer um teste para validar aquilo que nós colocamos lá no... Isso não é e-learning, desculpem lá. Portanto, para quem pensa ou para quem tem frequentado cursos assim, isso já não é e-learning, isso está completamente ultrapassado. Portanto, nós não podemos ter uma forma de avaliação, nós não podemos ter só um PDF com a matéria toda e nós temos que ler o PDF e depois fazer um teste. Quer dizer, isto já não é assim, as coisas não são assim. Há um conjunto de atividades, de recursos, de produção de conteúdos, de exploração de diversas estratégias de aprendizagem muito mais interessantes que colocam o formando a construir o seu próprio conhecimento, a construir a sua própria aprendizagem. E se nós... Este espírito que eu tenho, também o tenho na presencial, é igual. Só que aqui o meio de comunicação já é outro, as interações são outras, portanto é um bocadinho mais rigoroso também a nível da estruturação, a nível das escolhas das metodologias, das estratégias que nós estamos a escolher para dinamizar o curso ou o módulo, não é? Portanto, vídeos de 1 hora, por exemplo, eu chego a ver entidades que têm vídeos de 1 hora em que tem um PowerPoint e depois está lá a cara da pessoa, do formador, a ler aquilo que está no PowerPoint. E é um vídeo de 1 hora e meia, 2 horas. Isso já não é assim, não é? Tem que ser vídeos curtinhos.
E quando são vídeos grandes, é só para explorar, é só para aprofundar o conhecimento, ou é só uma atividade qualquer, que depois a pessoa vai ver esse vídeo e vai refletir acerca dele e vai responder a umas questões. Só se for por aí. Portanto, nós temos que também ser rigorosos e exigentes com aquilo que estamos a produzir, para que as pessoas não pensem que o e-learning é chegar lá, meter PDFs e PowerPoints só, não é? Há outras formas de trabalhar e outras formas de fazer as coisas. E ao nível do e-learning, destacar que nós muitas vezes, quando falamos de formação ou mesmo no âmbito mais escolar das próprias aulas, existe aqui uma parte de preparação dos conteúdos, da forma como vão ser dinamizados. Ao nível do e-learning, e principalmente aqui, tanto para as empresas como para as escolas, estamos a falar depois de rentabilizar estes recursos. Portanto, nós podemos criar um curso e depois rapidamente replicar este curso e até ter uma abrangência muito maior, mesmo a nível internacional, com o mesmo conteúdo. Portanto, há aqui que, e o mesmo curso pode existir em várias línguas, por exemplo, e ser disponibilizado aos mais variados públicos-alvo. Portanto, há que ter aqui também essa visão, além fronteiras também a esse nível, também. Ou se quisermos pensar cá em Portugal também, de que se estamos em Lisboa, podemos chegar a outras partes do país, estamos no Porto, podemos chegar a outras partes do país também, empresas que estão no Algarve ou no Alentejo também podem chegar ao outro lado. Portanto, há aqui uma versatilidade bastante interessante e que torna também o próprio mercado, no âmbito das empresas, mais competitivo nesse aspecto, que acho que é uma coisa positiva também. Aqui ao nível da plataforma, para terminar aqui para fazer aqui uma última parte, dizer que tudo isto que nós vimos aqui anteriormente é ao nível dos conteúdos, de como criar este tipo de conteúdos, daria isto só um webinar, mas depois podemos pensar aqui também na vertente, e eu acho que não queria terminar sem mostrar isto, que é a vertente do gestor da formação, ou de quem está por trás, o professor, o formador, ou até do administrador da plataforma, como é que controla o processo, o que é que tem a nível de ferramentas de análise que nos permita aqui perceber qual o ponto de situação e notificar rapidamente caso seja necessário. Dizer que a Moodle, por exemplo, envia automaticamente notificações quando se aproxima do prazo final, quando está algo em falta, desde que esteja parametrizada para isso. Temos aqui um exemplo, só para percebermos também algumas das funcionalidades. Por exemplo, este recurso da página é uma página que aqui está e que nós já teremos a oportunidade depois de explorar. Temos aqui uma sondagem, mas se repararem, temos aqui a dizer que o acesso está vedado, porque só fica disponível quando o recurso de página estiver concluído. Portanto, só quando visualizarmos isto é que o recurso seguinte fica disponível. A mesma coisa acontece aqui noutra lógica de, por exemplo, temos aqui um seminário de web que começa daqui a 16 dias. Quando é que ele vai ficar disponível, por exemplo, para os formandos? E nós só o estamos a ver porque estamos na ótica do administrador. Portanto, ele só vai ficar disponível numa data igual ou posterior a 10 de abril e vai desaparecer a dia 17 de abril. Portanto, até este tipo de automatismos é possível controlar na própria plataforma, sendo que nós estamos a ver isto, neste caso um formando não estaria a ver este mesmo recurso. Depois aqui mais em baixo temos alguns exemplos de o fórum, o recurso quorum, o recurso teste, o recurso de campo de entrega. Isto é altamente configurável, quer ao nível de quando é que fica disponível, quando é que desaparece, qual é o nome que vou dar, e ao nível depois, aqui relativamente, por exemplo, no recurso sondagem, eu consigo rapidamente ver quem é que ainda não respondeu e depois tomar uma ação para quem ainda não respondeu, como por exemplo, com estes utilizadores, atribuir uma data porque eles não escolheram nenhuma. Temos aqui depois quem escolheu, que dias é que escolheu. Podemos descarregar, e grande parte destes relatórios dá para descarregar nos mais variados formatos, isso é importante, seja Excel, seja texto, HTML, portanto há aqui vários formatos. Depois temos, por exemplo, o recurso fórum. O fórum cada vez está mais dinâmico, mais interessante, e podemos ver que temos aqui um fórum em que depois temos aqui assinalado com uma cor diferente as mensagens que não foram lidas. Portanto, ficam em destaque, e depois temos também organizado na sequência em que as mensagens que foram como resposta a uma determinada mensagem, como é o caso aqui desta formanda que respondeu a quem está aqui em cima, a mensagem fica um bocadinho para dentro, exatamente para dar esse destaque, mas o próprio fórum pode ser organizado de outra forma, por data de participação, por exemplo. E dizem também... Peço desculpa,
O fórum é uma ferramenta muito importante no e-learning, muito mesmo. Por exemplo, só para discutirmos como é que se pode dinamizar um fórum, levávamos 1 hora, 2 horas a discutir. Mas, por exemplo, uma das práticas más, nós aprendemos muito por aquilo que se faz de mal, atenção, não é só pelas boas práticas, também pelas más práticas. Lançar uma pergunta no fórum, por exemplo, que plataformas de e-learning é que conhece? Ou dê sugestões de ferramentas de construção de conteúdos. E a pessoa vai lá e vai à internet, copia lá umas coisas e cola lá. E o formador não reage àquilo, não é? Não reage àquele comentário. É uma má prática. Nós temos que reagir sempre. O formador tem que estar atento e reagir a estas questões. E problematizar, pôr as pessoas a pensar, a analisar, a criticar, para ver se compreendeu, se copiou unicamente e se não interpretou. Se não é? Por isso é que nós temos que criar desafios. Pô-los sempre em desafios, propostas que lance desafios e que os obrigue a ir à procura e que os obrigue a analisar, a criticar, a avaliar e depois a apresentar aos outros. O fórum tem uma potencialidade brutal em termos de conhecimento e de produção de conhecimento. Agora, é como tudo, nós temos que saber a potencialidade das ferramentas, de que forma é que nós podemos trazer o seu potencial para o nosso objetivo, que é ajudar os outros a aprender. Portanto, e por isso nós temos que treinar, testar e errar e tomar as melhores decisões para que, de facto, o potencial da tecnologia seja, de facto, em prol da aprendizagem dos formandos e dos alunos. Portanto, é por aí. Sim, exatamente. Aquela questão que falávamos há bocadinho do curso para ser tutor ou formador, que tenha aqui uma componente altamente pedagógica, tem a ver depois com as próprias orientações que são dadas nos mais variados recursos. Por exemplo, esta página aqui parece muito grande no que diz respeito às orientações, mas há algo que é importante, como dizer os objetivos, referir qual é o módulo, de que forma é que o módulo deve ser executado, todas essas questões é importante esclarecer, associado depois ao lado prático, que também tem que ter. Aqui, se repararmos, as pessoas não têm que andar a saltar de página em página para poderem responder. Já temos aqui uma forma logo de respondermos imediatamente ao último formando e fica aqui a participação no imediato, pronto, que é algo que também é importante. Mas depois, se olharmos, por exemplo, para o recurso SCORM, e existem aqui variadíssimas formas de colocar recursos SCORM, quando trabalhamos com ferramentas de autor externas, e que depois a Moodle também permite essa integração, que é muito bom. Temos aqui um exemplo de um conteúdo SCORM. Este conteúdo SCORM, depois, ainda assim, ele é controlado através aqui dos relatórios de quem é que foi o formando ou o aluno, qual o seu endereço de e-mail, quantas tentativas fez, quando é que iniciou, quando é que teve o último acesso e que nota é que teve, no caso de ter avaliação, que nota é que teve neste recurso. E quem diz no recurso SCORM, diz, por exemplo, num teste. Aqui estamos a falar de um teste em que podemos, inclusive, mais uma vez, fazer download dos relatórios, em que temos o formando, podemos rever a sua tentativa, temos o endereço de e-mail, temos o estado, temos quando é que iniciou, quando é que terminou, quanto tempo gastou, que nota é que teve, de acordo com a escala definida, e permite-nos também, que é algo que é muito interessante, no sentido em que ver quem é que deu respostas certas, erradas e parcialmente certas, sendo que se clicarmos sobre a própria resposta, ou o próprio valor, conseguimos ver que respostas é que foram dadas e, portanto, se clicarmos aqui, conseguimos ver que houve respostas certas e respostas erradas. E tudo isto, mais uma vez, é feito automaticamente e apresenta-nos aqui gráficos, ou seja, não temos que andar a corrigir, mas ao mesmo tempo temos acesso a toda a informação. Aqui apresenta-nos também um gráfico com as notas que foram obtidas pelos mais variados formandos. Quando falamos, por exemplo, de um campo para entrega de trabalhos, conseguimos ter logo aqui dados também trabalhados automaticamente, como, por exemplo, 7 formandos, temos um trabalho em curso, temos 4 trabalhos submetidos e, portanto, temos 4 trabalhos que requerem avaliação. Ao carregarmos um botão como este, onde temos ver todas as submissões, conseguimos ver, mais uma vez, os formandos, os contactos, qual é o estado deste trabalho, quando é que foi submetido e o próprio trabalho, e conseguimos, inclusive, bloquear trabalhos, desbloquear, portanto, há aqui uma panóplia muito vasta de ações, digamos assim, que podemos fazer na própria plataforma. Quando falamos, por exemplo, de inquéritos, como, por exemplo, a avaliação do processo formativo no final de uma ação ou no final de um módulo, a própria plataforma permite rapidamente editar questões
ou ir buscar um determinado modelo, e faz a própria análise daquilo que foi colocado. Neste caso temos 16 questões e 6 respostas submetidas, e se repararem, temos logo aqui a análise feita pela própria plataforma, sem que o formador ou o professor ou alguém tenha que fazer alguma coisa, porque isto já faz parte das parametrizações técnico-pedagógicas que são definidas no início. E tudo isto depois permite ter campos de resposta aberta, campos de resposta fechada, e permite igualmente depois fazer o download. Há um aspecto que eu queria destacar também, é que ao nível, permite também ver depois as respostas no outro formato, sem estar feita a análise, mas quase todos estes recursos, não todos, têm aqui uma parte que é muito importante, que são os utilizadores que não responderam. E os utilizadores que não responderam permite rapidamente selecioná-los, enviar aqui um assunto, uma mensagem, e enviar e disputar uma comunicação, quer interna na plataforma, quer externa, no que diz respeito ao envio de um e-mail para o e-mail pessoal ou profissional daquele formando, daquele aluno. E depois temos também, por fim, um tipo de relatório que, entre os vários, que também gostaria de destacar, que é um tipo de relatório que nos mostra os alunos, ou formandos, os e-mails, e depois também tem todas as atividades, neste caso são as atividades que estivemos a ver, enumeradas, e que nos diz quem é que fez o quê e quem é que não fez. Pronto, e reparem, temos aqui, por exemplo, no caso desta formanda, temos aqui que não fez estas 2 atividades, e que nós podemos então contactá-la nessa sequência para que realize, por exemplo, as atividades propriamente ditas. Isto são alguns exemplos, além, temos aqui um exemplo para terminar de um vídeo integrado completamente na plataforma. Isto são apenas alguns exemplos daquilo que é possível fazer na plataforma. Estaríamos aqui muito mais horas, não é nenhuma nem 2, seriam mesmo muitas horas que poderíamos aqui estar para falar da Moodle, e mesmo para terminar, dizer só que tudo isto é configurado através de um botão tão simples como este que temos aqui de ativar modo de edição, e que nos permite ter acesso, através de um botão como este que diz adicionar uma atividade ao recurso, a toda a listagem de recursos que tivemos aqui a falar, entre os quais o H5P, já integrado, como podem ver, e entre outros recursos como jogos, e todos os outros que nós podemos configurar logo à partida. Aqui também temos o Zoom, entre muitos outros que é possível integrar. Pronto, e com isto termino aqui esta parte no que diz respeito então à apresentação das funcionalidades e dos recursos da própria Moodle. Sim. Eu penso que tens mesmo que falar no SCORM, porque há aqui gente que não sabe o que é, e depois há explicações que não estão certas. Portanto, então temos de falar um bocadinho ao nível em primeiro lugar, o que é o formato SCORM. É um formato internacionalmente, é mesmo uma norma internacional de produção de conteúdos. Que é o objetivo internacional, precisamente. Sim, exatamente. E que o objetivo é ter aqui padronizados, digamos assim, algumas características básicas, que nos permite produzir conteúdo, como é o caso deste, está no formato SCORM, interativos, com algumas dinâmicas. Neste caso, é um manual que nos permite ter depois aqui questões e dar logo, por exemplo, feedback dessas mesmas questões. Permite aqui algum tipo de interação bastante interessante, que memoriza o percurso. E, no fundo, o formato SCORM é um formato de exportação, digamos assim, de conteúdos. Tal como nós, quando temos o Word, podemos guardar como ficheiro Word ou como ficheiro PDF, certo? É como se estivéssemos a exportar em formato PDF. Os conteúdos, quando são trabalhados em certo tipo de ferramentas, sejam da Adobe, sejam outro tipo de ferramentas, permitem exportar num formato que é o formato, que em vez de ser PDF, é o formato SCORM. E esse formato SCORM é depois integrado na Moodle, e aqui é algo que também é diferenciador face a outras plataformas, é que uma plataforma ou um site que não permita carregar o formato SCORM, e que permita formato com algum peso ainda considerável, logo aí está, de certa forma, condenado para aquilo que é a formação à distância, porque parte de alguns conteúdos, nomeadamente trabalhados a um nível mais profissional, são em formato SCORM, e, portanto, digamos que é uma norma de exportação de conteúdos, que depois tem aqui outras nuances, mas que permite criar conteúdos inovadores e diferenciadores também face àquilo que existe no mercado ao nível também de interações e por aí adiante.
Ok, muito obrigado. Deixem-me dizer o seguinte, umas notas finais. O Format, Portal da Formação e dos Formadores, o que tem em termos de serviço principal é a mediateca de formação, ou seja, muitos de vós não conhecem, mas, por exemplo, o Format tem uma mediateca de formação com 26 mil recursos digitais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os colegas formadores, ao longo de 14 anos que existe o Format, foram partilhando os seus recursos que foram produzindo na formação e foram colocando-os nessa plataforma que é o Format, portanto, nessa mediateca de formação. Esses recursos podem e devem ser utilizados por vós no e-learning, na formação presencial. Cuidado na forma como estão utilizados, não é? Porque há recursos que já lá estão há 13, 14 anos, portanto, um bom profissional tem que ter cuidado naquilo que faz, em termos de conteúdos e da forma como os trabalha. E estou a dizer isto porque percebi que muita gente não conhece o Format e o que é que faz. E também para vos dizer que existem muitos webinars como este ao longo dos vários anos que nós já fazemos isto. Portanto, subscrevam o canal do YouTube, o canal do Format no YouTube, e alguns temas que estamos aqui a discutir já foram discutidos há algum tempo atrás. Por exemplo, se forem à nossa página agora do Facebook, o post que eu coloquei ontem é precisamente um webinar que fizemos em 2015, em que o tema era como, não sei bem se é assim, mas como transformar um curso presencial em online. Okay? E em que já há 5 anos atrás estávamos a discutir algumas das questões que foram lançadas aqui, incluindo como é que se mede o tempo na formação de learning, ou seja, como é que nós contabilizamos as horas. E uma das pessoas experientes que fez esse webinar connosco dá essa resposta lá, embora é uma questão de bom senso. Tem que se prever que atividades é que vão ser feitas, tem que se prever quanto tempo é que vamos gastar nessas atividades, saber que tarefas é que são para executar, saber que conteúdos é que temos e depois fazer aí uma... Mário, e já agora aproveito para fazer uma chega que ainda ouço falar nos nossos dias, que é, então o formando tem que ir para a plataforma e tem que lá estar, sei lá, estou-me a lembrar de um curso de uma área muito específica que é certificado por uma entidade, também não interessa qual, que a pessoa tem que estar 120 horas a fazer o curso e, portanto, tem que ter essas horas do computador ligado. Isto é um paradigma completamente ultrapassado, não é? Porque não é porque eu entro numa plataforma e fico ali 120 horas que eu vou fazer aquelas atividades, sim. E aqui estava-se a levantar a questão de como é que se contabilizam as horas e a assiduidade, efetivamente é com razoabilidade, não é? Portanto, existe aqui um conjunto de atividades que são previstas, nós, enquanto conceptores, aquilo que nós fazemos é uma previsão da duração que os formandos vão levar, tanto em termos de leitura de recursos como dinamização daquelas próprias atividades, e há aqui uma aproximação, claro que há aqui um grau de subjetividade, mas como o Mário disse muito bem, há aqui uma razoabilidade que é prevista, daí que os cronogramas dos cursos depois têm esta previsão em termos de horas, e é assim nesta base que nós trabalhamos, que eu acho que isto é uma questão de partida que muitas pessoas, se calhar, neste momento estão a debater, como passar de aulas com X horas ou formação presencial para e-learning, que é, e agora eu tinha um curso com 10 horas, como é que eu quantas horas é que isto vai ter em e-learning, não é? É dentro desta razoabilidade dos storyboards que nós fazemos em termos dos cursos que dinamizamos, que depois vamos aqui encontrar essas horas e esses tempos que as pessoas têm para fazer os módulos. Sim. E para além de que... sim, Mário, diga. Em relação às horas, ainda hoje falei com um amigo acerca disso, aqui, que é a própria ANCAP e a própria IFP e o próprio POCH, que financia muita da formação em Portugal, ainda não estão preparados, nem as universidades, o que é uma coisa estranha, porque as universidades supostamente têm massa crítica e já há muitos anos que se trabalha o e-learning, nomeadamente na Universidade Aberta, que é um excelente exemplo do que é o e-learning em Portugal e o ensino à distância. Mas, por exemplo, o POCH, para financiar, por exemplo, formações à distância, nem vê-las. Ok? Não financia. Agora, até a nível da formação contínua de professores, para a atribuição daqueles créditos, formações que são autorizadas pela Universidade do Minho, por exemplo, é difícil agora fazer com que aquilo que existia só na presencial possa também ser feito
em e-learning, porque as mentalidades e os processos das pessoas estão só vocacionadas para o ensino presencial, não é? Sim. Mudar mentalidades é tremendamente difícil. Sim, não sei se recordam quando surgiu a questão dos cheques de formação, que todos nós esperávamos há muito tempo, de como é que iria ser. Quando fui ler a legislação não estava contemplada a formação à distância. Eu pensei, meu Deus, então como é que isto é, não é? Pronto, e isto tem a ver aqui mesmo com a nossa mentalidade e com este estado ainda embrionário que as coisas estão, mas agora não há nada como este empurrão à força, não é? Infelizmente é à força que estamos todos aqui a levar, que temos que melhorar estas nossas práticas e pensar a formação à distância como estando integrada no nosso percurso, não é? Perfeitamente. Nem é a resposta para tudo. O e-learning, há aí quem perguntou o que é um curso online e o que é um curso em e-learning. Estamos a falar da mesma coisa. Sim. É claro que muito daquilo que se está a fazer nesta altura não é bem e-learning, não é bem ensino à distância. Isto é mais emergência à distância que outra coisa qualquer. Mas cada um está a fazer o seu melhor. Exatamente. E por isso é que tratada nestas coisas, porque a gente quer fazer bem. E por isso é que muita gente está aqui a colocar, existem tutoriais sobre o Moodle. Sim, existem N coisas na internet, basta pesquisar. O YouTube está cheio de tutoriais sobre o Moodle, está cheio de tutoriais sobre N assuntos que nós possamos imaginar. Agora, nós temos que ser proativos, temos que ir à procura das coisas, temos que nos formar e informar, e nada como participar nestes webinars, e também, em alguns casos, temos que financiar a nossa própria formação. De facto, não há grandes soluções. Sim, aqui em termos só para terminar também aquilo que estávamos a falar relativamente aqui a estas certificações e aos cursos e estas questões todas que têm surgido do como é que eu instalo a Moodle, como é que eu dinamizo a Moodle, como é que eu dou formação à distância. Portanto, nós até no caso da Bitraining nós temos 3 cursos distintos. Portanto, temos o curso do e-tutor, que tem a ver com esta parte mais pedagógica. Vamos lançar esta semana, fruto também desta emergência toda, o curso especificamente para trabalhar com a Moodle, portanto, que tem a ver com competências mais técnicas, e depois, por outro lado, temos o curso da parte da administração que o Hugo referiu, em que a pessoa fica habilitada a ser administrador da plataforma. Esse curso normalmente resulta depois da implementação que fazemos de projetos, de implementação das plataformas, não é? Que implementamos nos nossos clientes. Portanto, há aqui uma panóplia, uma manancial de oferta que se vai desmultiplicar neste momento no mercado, em que todos nós temos é que tomar, e voltando aqui um bocadinho ao discurso inicial, temos que decidir estrategicamente para onde é que queremos ir, como é que queremos ir, e passo a passo indo construindo esse percurso neste mundo da formação à distância. E já agora eu queria só aqui referir uma sugestão aqui que o Francisco Barrantes deu, que eu registrei, que ia comentando e nos lançou aqui o desafio de lançarmos aqui um questionário a todos os participantes e, em função das respostas, organizarmos uma formação específica sobre estas questões ou outros webinars. Pronto, fica. Eu queria também agradecer, em nome do Mário, em nome da Bitraining também, este fantástico webinar, este momento, esta partilha intensa por parte de todos. E pronto, e ficamos aqui com o repto, não é, Mário, para organizarmos outras coisas engraçadas, porque isto é um mundo. Eu costumo dizer que o e-learning é um mundo, não é? E é um mundo muito vasto e muito desconhecido por muitas pessoas. E, portanto, é também nossa obrigação irmos dando a conhecer, porque nós próprios estamos sempre a fazer descobertas dia a dia, não é? Por isso é que a autoformação e a nossa aposta em formação diária é muito importante, principalmente agora que tudo muda dia a dia. Eu atreveria-me a dizer muitas vezes hora a hora, não é? Portanto, estão sempre a surgir novidades e novos retos. Isso é muito importante. Mafalda e Mário, ia só aqui sugerir um aspecto que acho que, ou seja, estamos aqui num estado de emergência, não é? Estamos aqui também numa situação em que queremos dar a volta e, como o Mário dizia, cada um faz o melhor que pode com as ferramentas que tem, neste caso, ou que encontra, e nós tentámos aqui de alguma forma dar o nosso contributo para essa questão também. No entanto, queria só salientar uma coisa que fica muitas vezes esquecida, que é nós, para nos, entre aspas, desenrascarmos nesta altura, estamos a pôr de lado alguns cuidados que é essencial termos, nomeadamente, queria deixar esse alerta para entidades que sejam certificadas de alguma forma, que certas ferramentas e não plataformas, como certas ferramentas como o Zoom, o Skype, entre outros, não nos permitem ter guardadas este tipo de relatórios, este tipo de percursos feitos pelos formandos,
é uma informação que é fulcral no futuro, em sede, por exemplo, de auditorias, está bem? E queria deixar aqui essa mensagem que é muito importante, que é não pensarmos só no hoje, no imediato, mas também a longo prazo nesta questão, porque em sede de auditoria futura é muito importante ter toda a informação guardada, e não é apenas ter um vídeo de um webinar guardado, é assim ter todo o percurso também registado e esses relatórios para comprovar que esse processo existiu. Tá bem? Era só essa nota final. Muito bem, quero agradecer a todos a vossa presença. Espero que coloquem um gosto aqui neste vídeo, que partilhem também nas redes sociais, acompanhem o Format nas redes sociais, em especial o Facebook e também no LinkedIn. Subscrevam o canal aqui do YouTube e acompanhem as nossas iniciativas, nomeadamente estas sessões, estes consultórios da aprendizagem, que vamos ter mais, com certeza, nos próximos dias. Estejam atentos também à nossa newsletter. E foi um prazer ter-vos aqui também connosco. Obrigado, Mafalda. Obrigado, Hugo. Se, entretanto, surgirem questões, podem mandar por e-mail, que eu depois encaminho para o Hugo e para a Mafalda. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Tudo a correr bem. Protejam-se. Fiquem em casa. Obrigada. Isso mesmo.